Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreiras. Tenho hoje a satisfação de receber o César Augusto dos Santos. O César é CIO da Claro Brasil. César, obrigado por ter aceito o convite e ter se deslocado até o nosso estúdio, gentilmente me ajudando hoje a fazer esse programa especial para falar sobre tecnologia, para falar sobre a tua trajetória profissional, sobre a sua carreira. Então, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. É um prazer estar com todos vocês aqui e uma honra, né, poder estar trazendo um pouco mais dessa visão, né, de tecnologia e tudo que a gente tem para contribuir com o Brasil, né? O Brasil precisa cada vez mais de pessoas que realizam, né, que tragam tecnologia e que possam fazer, né, com que esse país continue crescendo. É um prazer. Agora, são mais de 20 anos se dedicando à área de tecnologia, né? A sua história se mistura um pouquinho com o próprio desenvolvimento da área de IT no Brasil, principalmente voltado para as empresas. Quando que você decidiu, optou, percebeu essa tua inclinação para a tecnologia ou as coisas foram acontecendo, César? É interessante porque eu comecei pensando em ser um jogador de futebol, né? Então essas histórias de tecnologia e de futebol, né, elas se conectaram quando eu tinha 17 anos, né? Eu sou santista, né? Sou da Baixada Santista e joguei, né, no Santos Futebol Clube como amador, né, dos 13 até os 17 anos, né? E dali eu tinha que escolher uma profissão, queria fazer educação física, acabei optando por duas opções no curso, né, o de educação física e o de ciência da computação, na ocasião. E por uma ocasião do destino acabei deixando, né, o futebol amador e ingressei na carreira, né, como analista de sistemas na ocasião. Então, dali eu tive essa conexão, né, estudei em Santos mesmo e comecei a trabalhar, né, em algumas empresas, né, em São Paulo especialmente, e dali começou toda essa trajetória que vem aí já pelo menos há 22 anos, né, trabalhando com tecnologia da informação. Como é que você vê o crescimento? A pandemia potencializou tudo aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer um pouco mais lá para frente, mas tirando a pandemia, a gente vai explorar um pouquinho esses 2 anos que a gente está vivendo, esse momento diferente no mundo, mas como é que você vê a evolução, César, da área de tecnologia hoje no Brasil, especificamente dentro das empresas? Não se vive mais sem tecnologia, né? Não existe mais barreira entre países, a tecnologia viabilizou isso tudo. Como é que você avalia esse crescimento, essa evolução da tecnologia que tem ajudado e tanto as empresas hoje a fazer a manutenção dos seus negócios? Eu encaro, né, a tecnologia e existe, né, toda uma visão de que toda empresa será uma empresa de tecnologia, né? Bens de consumo, empresas de diversos segmentos, grande varejo, nós estamos passando por uma grande transformação, Essa transformação, obviamente, foi acelerada, né, com o advento da pandemia, mas nós encaramos, né, esse crescimento como algo que vai transformar os nossos negócios daqui para frente. Cada vez mais as empresas entendendo o papel do consumidor, entendendo como trazer um pouco mais de personalização para esse consumidor. E a tecnologia, na prática, ela é um habilitador, né? O que nós estamos vendo hoje no mercado é que grandes ideias estão surgindo, né? E a tecnologia ela está propiciando com que essas ideias inovadoras se tornem realidade. Na Claro, hoje nós temos, né, algumas experiências muito interessantes de projetos, né, que aceleraram durante a pandemia, mas também nós enxergamos, né, empresas que já vinham num processo de maturidade, né, e que começaram uma jornada de transformação com o uso de ferramentas de colaboração e cada vez uso de dados, Big Data e Analytics. Então, todas essas tecnologias elas se complementam para que ela possa trazer de fato algo para o teu cliente final. Então, não existe inovação se você não tiver, primeiro, um propósito muito grande em tudo aquilo que você faz, né? Uso de tecnologia como algo que te habilite, né?
mas que de fato você conheça muito o mercado e conheça muito o cliente, né? Leve um serviço, leve um produto de qualidade, né? Então o Brasil hoje, nós estamos percebendo um crescimento muito grande de empresas startups, inclusive, né? Fintech no Brasil, né? Nós estamos vendo grandes casos aí de sucesso, né? E nós não estamos deixando nada a desejar em relação ao mercado internacional. O Brasil vem crescendo muito, né? Crescendo muito. E cada vez mais as empresas estão se transformando com o uso da tecnologia. E falando em tecnologia, a gente está falando em conhecimento, a gente está falando de conteúdo e eu percebo que você não simplesmente recebe, mas você também procura repassar tudo aquilo que você tem colecionado de experiências da tua jornada profissional. Participou agora de um livro, escreve artigos, como é que você cuida também desse lado em se preocupar em também fazer com que a informação não pare no César, mas que ela flua através do César? É interessante, né, Luciano, que esse é o papel do grande líder, né? Não adianta você acumular conhecimento, né, se você realmente não conseguir transmitir, né? Não conseguir levar o conhecimento que você adquiriu para que as pessoas sigam essa tua jornada, né? Esse é o grande legado que a gente vai deixar nesse mundo, né? Então, não tem como você acumular conhecimento. E a partir disso, né, as realizações, elas também são muito importantes, né, na nossa trajetória, na nossa carreira profissional. Então, ter participado desse livro, né, Por Trás da TI, e aqui eu parabenizo, né, o Renato Batista, da NetGlobe, que fez um trabalho excepcional. E esse trabalho começou quando nós estávamos em casa, né, durante a pandemia, e as pessoas queriam contar um pouco dessa história, né? Poxa vida, como é que nós passamos ou estávamos passando por esse processo durante a pandemia? Como cada empresa lidou, né, em colocar funcionários em casa? Como é que era a jornada de colaboração de cada uma dessas empresas? E nós começamos a perceber que, poxa vida, se cada um pudesse compartilhar a sua experiência, estaria ajudando o outro amigo, né, o outro CIO, né, que estava participando, né, desse mesmo evento, né, e desse mesmo projeto, e dali começaram uma série de conexões. Pessoas próximas, algumas que nós fomos conhecendo ao longo dessa trajetória, e daí nasceu, né, a ideia de formar o livro Por Trás da TI. E eu lembro que uma das histórias que eu compartilhei bastante, e que outros colegas também compartilharam, né, foi aquela semana de, poxa vida, como é que você coloca os funcionários em casa? Algumas empresas um pouco mais avançadas na jornada de home office, outras nem tanto. O caso da Claro foi um caso excepcional, porque nós colocamos praticamente 40 mil pessoas num intervalo de 2, 3 semanas, né? Foi uma jornada que nós tivemos que fazer um sprint ali realmente bastante desafiador, mas que deu certo. Então, quando você passa, né, e tem essa trajetória, né, de sucesso, e permite que essa colaboração e esse compartilhamento de ideias, né, ele torne-se realidade e a gente consiga trazer isso para dentro, né, de um livro, né, mostrando um pouco das histórias de cada um desses CIOs, é algo muito gratificante. E quando que caiu a ficha que você percebeu o tamanho do problema que a pandemia estaria trazendo para Claro? Foi na sequência, foi uma semana depois? Quando você percebeu, cara, que a coisa era mais grave daquilo que eventualmente a gente imaginava? Nós começamos a entender o que estava acontecendo no mundo, né? Um pouco antes de ser decretada a pandemia, obviamente. Na Claro, nós instauramos um comitê, então nós passamos alguns meses fazendo reuniões diárias através desse comitê, né? Seja no pré-pandemia quanto durante o processo da pandemia, exatamente para aprender um pouco com o que já vinha acontecendo, né, em outros países, né? Em algumas empresas também no Brasil, então nós tivemos que conversar com algumas pessoas para saber ali o benchmark, né, e como que nós lidaríamos, né, com 40 mil pessoas, né? Levar um notebook para casa ou levar um desktop para casa, ou tornar as pessoas produtivas trabalhando, né, da sua residência. Então nós tivemos um trabalho pré-pandemia, mas o ponto principal foram as 2 semanas
na quinzena de março, né? Aquelas 2 semanas quando nós detectamos e falamos, tomamos a decisão de precisamos colocar as pessoas de fato em casa porque a pandemia chegou, né? Então, quando nós entendemos que ali era necessário colocar as pessoas em casa, estarem seguras, né? E levando, né, possibilidade delas continuarem com o trabalho e de maneira produtiva. Obviamente que no início, né, existiu uma preocupação muito grande. Será que as pessoas vão ser produtivas trabalhando em home office, né? Porque um home office, da maneira como foi a pandemia, na verdade foi um trabalho forçado em casa, né? O home office agora é que nós vamos estar operando nesse formato, né? Nós passamos praticamente 2 anos no modelo home office, mas num trabalho praticamente forçado, obrigado a ficar em casa, né? E agora estão partindo para o modelo, acredito que o modelo talvez híbrido, né? E as relações, elas continuam a ser importantes, né? Tem 1 minuto para acabar o primeiro bloco. A pandemia foi um dos maiores desafios que você teve que enfrentar na tua trajetória, César? Creio que sim. Creio que foi um desafio e continua sendo, né? Nós ainda não saímos da pandemia. Eu acho que a questão psicológica, né? As pessoas aceitarem, né, que esse novo modelo de trabalho era possível você entregar e talvez entregar até um pouco mais, ter até um pouco mais de produtividade, né, com esse trabalho foi fundamental. E, obviamente, num ambiente totalmente adverso, né, porque algumas pessoas com uma condição, né, muito boa, né, de trabalho em casa, outras com uma condição não tão boa de trabalho, né, e com filho e tem lição e tem que cozinhar para o marido e tem reunião, então acaba misturando o lado profissional com o lado pessoal. Então acho que esse lado psicológico, né, da gente conversar com as pessoas, de ter diálogo, eu acredito que tenha sido um dos maiores desafios. Tá. César, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o César Augusto dos Santos. O César é CIO da Claro Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o César Augusto dos Santos. O César é CIO da Claro Brasil. César, olhando hoje, não que as coisas estejam resolvidas, mas elas estão hoje muito mais claras do que estavam antes desse momento. Como é que está o teu desafio de hoje na Claro? Quais são, olhando não só esse momento, mas olhando um pouquinho para frente, 2022, quais são os seus maiores desafios aí nesse teu momento profissional? A Claro, todo ano tem grandes desafios, né? Esse é o bom, né, de você estar numa grande corporação como a Claro, né? O setor de comunicação, de telecomunicações é realmente um setor, assim como bancos, né? E como os setores de varejo que hoje também estão empregando aí com projetos extremamente desafiadores. Nós, de fato, né, estamos num processo grande de transformação na Claro, né, trazer algumas receitas, né, que são, a gente chama de algumas receitas adjacentes ou receitas adicionais para o grupo. Lançamos, né, recentemente alguns produtos relacionados ao setor aí, financeiro e de wallet, né, então o próprio Claro Pay vem no segmento de serviços financeiros. Temos um desafio, né, assim como tem a Vivo, assim como tem a TIM, de uma aquisição, né, que nós estamos em processo ainda de validação, que é a aquisição da operadora Oi, né. Esse processo já vem aí em alguns meses, onde Claro, TIM e Vivo vem trabalhando em conjunto, né, com a Oi, e esse projeto ele deve acontecer durante o ano de 2022, né? Esse é um grande desafio que todos nós temos, que é a aquisição de uma grande operação. Nós já havíamos feito
a aquisição da Nextel, fizemos a compra, né, da Nextel ali no final de 2019 e passamos aí, né, durante esse período trazendo toda a bagagem e a aquisição dessa operadora. Fora isso, muito uso de dados, né, Big Data, Analytics, muita inteligência, Machine Learning e trazer aquilo que a gente chama de personalização para o nosso cliente, né? Essa visão de Customer Experience, essa visão onde você conhece bem a jornada do teu cliente e oferece o melhor produto e serviço para esse cliente. E cada vez mais digitalizando os serviços. A Claro já vinha investindo há alguns anos em serviços de digitalização e nós vamos continuar a implementar, trazer serviços de autoatendimento com visão omnichannel. Então, na verdade, são alguns dos pilares que a Claro está trabalhando e é um grande desafio, né, estar à frente de toda a área de tecnologia da Claro Brasil. Agora, dentre esses desafios todos, você precisa encontrar espaço, tempo na agenda para poder promover network, conhecer pessoas. A gente sempre, e eu sou uma pessoa que vou sempre desafiar vocês, executivos C-Level, a investir um tempo na trajetória de vocês, para olhar para a carreira de vocês, além da empresa que vocês brilhantemente comandam hoje. Como é que o César consegue, dentro desse desafio, César, encontrar espaço também para, por exemplo, estar aqui gravando um programa comigo nessa terça-feira? E essa é uma pergunta, Luciano, interessante, que algumas pessoas me fazem, né? Eu procuro estar muito próximo do meu time, né? Então, eu exerço a liderança e compartilho muito, né? Tanto as vitórias quanto as dificuldades, né? E boa parte do meu time pergunta: poxa, César, mas como é que você faz para gerenciar, né, esse teu tempo? Porque, por um lado, nós temos uma operação gigante, né, onde nós temos que zelar por essa operação. Por outro lado, nós também temos que pensar no futuro, no roadmap, né, nos processos de inovação e nos grandes projetos de inovação. Então, nós temos que ter uma balança, né, um certo equilíbrio nessa balança para que a gente possa trabalhar. Então, o tempo é um fator importante. Mas você precisa priorizar, né, saber exatamente aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que você pode fazer amanhã, na semana que vem ou no mês que vem. Então, essa gestão do tempo e esse olhar, né? Primeiro que network é importante, né? Segundo, você precisa estar rodeado de pessoas competentes, de empresas, né, que são saudáveis, que possam estar te fornecendo serviços, né, de excelência e cercado também de pessoas, né? Ter um time, uma formação de um time excepcional. Então, essa gestão do tempo, ela é uma gestão fundamental para que você saiba o momento de mergulhar na operação quando é necessário, o momento de você olhar para parceiros, né, relacionamento, network, e o momento que você tem que olhar para o futuro, né? Então, a divisão desse tempo, ela é fundamental. Isso foi importante na minha bagagem também. Eu busquei especialização também nos Estados Unidos, né, para olhar toda a parte de coaching, liderança, gestão do tempo, transformação. Isso ajudou também na formação e até o momento que o César chegou até aqui. Agora, trazendo um componente ainda maior nessa conversa, tem o César pessoa, pai, esposo, ser humano. Como é que agora, abrindo um pouco mais a questão do desafio da agenda, o César consegue, de uma maneira agora ampla e completa, equilibrar todos esses pratinhos, César? É interessante, né? Porque a gente, na verdade, tenta se programar, né, entre o lado profissional, o lado pessoal. Nem sempre funciona, mas eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, ter uma certa disciplina, né? Graças a Deus, os meus filhos já estão aí com uma vida bastante encaminhada, não temos mais filhos dentro de casa, então é o César e a esposa, então a gente tem um pouco mais de liberdade, né, em relação aos filhos, né? Então isso ajuda também. Mas de uma certa maneira, isso também te impõe alguns limites, né? Porque o fato de você não ter que voltar para casa para cuidar de um bebê, né? Isso te faz, às vezes, ter um pouco de perder o sentido do tempo, né? E às vezes exceder um pouco no trabalho. Então,
ter um pouco dessa regularidade e dosar, né, o momento de trabalho com o momento de lazer é fundamental, né? E, obviamente, a prática de esporte, né? Eu sou um cara que gosto muito do esporte, joguei, né, futebol amador, como eu comentei aqui no início da nossa entrevista, e sou muito ligado ainda ao futebol. Tenho pessoas na família que são ligadas aí a futebol, então eu gosto, né? Pratico esporte, academia, moro em Santos, né, nos finais de semana, porque durante a semana eu tô em São Paulo, então eu procuro também aí correr, academia, praia. Então eu gosto dessa vida de estar com algum pezinho no esporte, né? Agora, nas nossas conversas, uma coisa que sempre me saltou em relação ao César é a sua lucidez, né? Você é uma pessoa bem ponderada, bem lúcida. E tem uma palavrinha que eu particularmente gosto, sem que ela seja um peso para nós, que é o legado, né? Olhando para a tua trajetória, olhando para a tua história, quer seja profissional, quer seja familiar, qual o legado que o amigo pensa estar construindo para que quando você não estiver mais aqui, as pessoas lembrem de César? Você vai construindo isso ao longo da tua carreira, né, Luciano? Na prática, todo mundo que fala que, olha, eu planejei exatamente 20, 30, né, alguns até 40 anos de carreira, né? Eu já estou aí com 25 anos de carreira, tenho ainda muita lenha para queimar, ainda sou novo, né? E você vai construindo na prática esse legado, né? O principal é você construir uma carreira com muita ética, né? É você ser uma pessoa respeitada, com as ações pela qual, puxa, não existem, né, barreiras, né, para aquilo que você faz, quando você faz as coisas com bastante ética, né, e profissionalismo. Então é o que eu procurei fazer durante toda a minha carreira, né? Na prática, essa calmaria, né, é uma calmaria que ela impera e sempre imperou, né, na minha trajetória profissional, e é um estilo, né, é aquilo que Deus me deu, graças a Deus eu tenho esse dom, né, de ser uma pessoa tranquila, calma, mesmo nos momentos de crise, né, poder segurar o rojão, segurar as pessoas e pensar um pouquinho, porque até na crise a gente precisa pensar com muita lucidez, né? Se você estiver num momento ali de crise, onde você tem um total desespero, o barco vai à deriva, né? Então não tem como. Então esse legado, aquilo que você constrói, é muito dessa trajetória, dessa história. Então eu acredito que eu fui tijolinho a tijolinho, né? Fazendo todo esse alicerce e graças a Deus até aqui cheguei. E olhando para o futuro, né? Eu contribuo, né, com o Brasil, né? Tudo que nós fazemos hoje dentro da Claro, fora da Claro, né? Também tem uma rede, né, de networking com pessoas, onde a gente leva esse conhecimento, compartilha esse conhecimento para que o Brasil cresça, né? Essa é a nossa função, né? Trazer para a sociedade um pouco disso. E também fora do trabalho, né, num ambiente mais pessoal, você também ajudar pessoas, né? Eu acho que essa é uma grande função como ser humano. Então, levar um pouco dessa bagagem, daquilo que você adquiriu profissionalmente ou pessoalmente, ajudando as pessoas, isso é fundamental no teu crescimento e na satisfação pessoal e profissional. Agora, o César, ele tem uma posição importante numa grande empresa. Você olhando para trás, César, essa trajetória, as pedras que você precisou quebrar, porque ninguém vê as pedras que precisam quebrar, né? A gente só vê, as pessoas normalmente só vê onde a gente está. Eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa. Se puder deixar uma mensagem aí, certamente a jovens que estão nos assistindo, que de repente sonham em chegar onde você está hoje, se puder deixar uma mensagem ao telespectador para fechar o nosso programa, o que você falaria para ele, César? A mensagem que eu deixaria é: seja uma pessoa que tenha amor pelo que você faz, né? A primeira coisa e que eu trago para a minha vida é Deus no coração, né? Então, isso é o meu alicerce, né? O que me move, é aquilo que me sustenta. De alguma maneira, o amor, né? Seja naquilo que você fizer, seja como um analista, como um cara de tecnologia, como um profissional de vendas, você tem que gostar muito do que você faz. E faça isso com excelência. Procure cada vez mais se esforçar, procure fazer cursos, procure estar cercado de pessoas que sejam exemplo à sua volta, né? O resto Deus vai fazer com que
seja propício e seja cada vez mais gratificante esse retorno. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos. Obrigado, César. Prazerzaço teu amigo aqui, viu? Obrigado, um prazer, Luciano. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.